Era o Império da Pérsia, um dos reinos mais poderosos que o mundo já viu. E no meio de toda aquela grandeza, havia um homem diferente. Seu nome era Daniel. Ele não era persa, era hebeu, um estrangeiro, mas tinha algo que nenhum dinheiro compra e nenhum título garante: caráter. Daniel se destacava acima de todos os outros conselheiros do rei. Não por bajulação, não por política, mas porque havia nele um espírito diferente. A Bíblia diz que o próprio rei Dario planejava colocá-lo acima de todo o reino. E foi exatamente isso que destruiu a paz dos inimigos de Daniel. A inveja é uma coisa perigosa. Eles observaram Daniel por semanas, procuraram falhas, erros, escândalos. Não encontraram nada. A Bíblia diz exatamente isso. Não podiam achar nenhuma falta, porque ele era fiel. Então decidiram criar uma armadilha, onde a própria fé de Daniel seria a isca. Foram ao rei com sorrisos e lisonjas. Disseram que todos os sábios do reino tinham chegado a um acordo e que o rei deveria assinar uma lei. Uma lei que dizia: quem fizesse alguma petição a qualquer deus ou homem por 30 dias, a não ser ao próprio rei, seria lançado na cova dos leões. O rei Dario, orgulhoso, assinou sem pensar 2 vezes. Agora, para um momento. Coloca-te no lugar de Daniel. Você acaba de saber que existe uma lei que torna ilegal orar ao seu Deus. Uma lei com prazo, 30 dias apenas. 30 dias sem orar. Seria tão simples, tão fácil. Ninguém precisaria saber. Mas Daniel não era esse tipo de homem. Ele foi para casa, subiu até o seu quarto no andar de cima, abriu a janela na direção de Jerusalém e fez exatamente o que sempre fazia. Ajoelhou e orou. 3 vezes naquele dia, como fazia todos os dias, sem esconder, sem sussurrar, com a janela aberta. Isso não foi imprudência. Isso foi declaração. Daniel estava dizendo com cada joelho dobrado: há um rei acima de todos os reis, e é a ele que eu sirvo. Os inimigos estavam esperando. Correram para o rei com a notícia: Daniel, aquele que veio dos cativos de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem da lei que assinaste. 3 vezes por dia ele ainda ora ao seu Deus. O rei ficou perturbado. A Bíblia diz que ele se angustiou profundamente. Tentou até o pôr do sol encontrar um jeito de livrar Daniel. Mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada, nem pelo próprio rei. Com o coração pesado, o rei deu a ordem. Daniel foi levado e jogado na cova dos leões. Antes de fechar a entrada com uma grande pedra, o rei olhou para Daniel e disse uma coisa que ficou gravada para sempre: o teu Deus, a quem serves continuamente, ele te livrará. Até o inimigo de Daniel sabia quem era o seu Deus. A pedra foi rolada, o selo foi colocado e Daniel ficou sozinho, no escuro, cercado por leões famintos, uma noite inteira. Do lado de fora, o rei foi para o palácio, recusou comida, mandou embora as músicas, não conseguiu dormir. Ficou a noite toda acordado, pensando em um homem que ele não tinha conseguido salvar. Enquanto isso, dentro da cova, Deus estava trabalhando. A Bíblia não explica como. Não descreve o anjo com detalhes. Não diz qual foi o som. Ela simplesmente diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Uma frase que carrega o peso de um milagre inteiro. Os leões que rugiam ficaram em silêncio. Os leões que devoravam deitaram. E Daniel ficou de pé, inteiro, sem um arranhão. A mesma cova que deveria ser sua sepultura tornou-se seu santuário, porque quando Deus fecha uma porta, ninguém abre.
E quando Deus fecha a boca de um leão, ninguém consegue te tocar. Quando o primeiro clarão da manhã cortou o céu, o rei se levantou com pressa, correu para a cova dos leões e, com uma voz trêmula, angustiada, cheia de esperança e medo ao mesmo tempo, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? E então, de dentro da escuridão, uma voz respondeu: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque diante dele fui achado inocente. O rei ficou sem palavras, mandou tirar Daniel imediatamente, e a Bíblia registra uma das frases mais poderosas de toda essa história. Não se achou nele nenhum ferimento, porque crera no seu Deus. Porque crera no seu Deus. Essa é a chave de tudo. Eu preciso falar diretamente com você agora. Talvez você esteja dentro de uma cova hoje. Não de leões, mas de dívidas que não param de crescer, de um diagnóstico que assustou, de uma situação que parece não ter saída, de pessoas que fizeram de tudo para te derrubar. E talvez alguém tenha rolado uma pedra sobre você também, selando o que parecia ser o fim. Mas eu quero te dizer algo com toda a certeza. A cova não é o fim da sua história. Daniel sobreviveu não porque era forte. Ele sobreviveu porque creu. E o mesmo Deus que fechou a boca dos leões naquela noite é o mesmo Deus que está com você agora. Ele conhece o seu nome. Ele vê a sua cova. Ele já enviou o anjo. Continue de joelhos. Continue com a janela aberta. Continue orando. Porque quem permanece fiel, Deus protege até no impossível. Daniel 6:23 diz: Não se achou nele nenhum ferimento, porque crera no seu Deus. Crê, e você também sairá inteiro. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Deus me guarda. Compartilha esse vídeo com alguém que está dentro de uma cova agora. Pode ser que essa palavra seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se inscreve no canal para receber toda semana histórias bíblicas que vão transformar a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.